Esse vídeo prova que você nunca deve escolher um fundo imobiliário somente olhando o dividend yield, porque no mercado de FIIs, o que mais atrai investidores iniciantes, justamente o que mais destrói as carteiras deles, que são dividendos absurdamente altos, rankings milagrosos e promessas de renda fácil. E tudo parece perfeito no começo, mas por trás desses fundos imobiliários que pagam muito, existem os riscos que quase ninguém olha. E hoje eu vou te mostrar 5 mentiras sobre os fundos imobiliários que fazem milhares de investidores perderem dinheiro sem perceber. Bora pro vídeo! Essa é provavelmente a mentira que mais atrai os investidores dos investimentos. Muita gente olha para shoppings, galpões logísticos, hospitais e prédios corporativos. E aí eles pensam, isso aqui nunca vai ser para mim. Porém, no mercado de fundos imobiliários, você consegue comprar fundos imobiliários com menos de R$ 10, que é o caso do KNSC11, que custa atualmente R$ 9,17. Isso é literalmente o valor de um lanche. E isso muda completamente o jogo, porque pela primeira vez, uma pessoa comum consegue se tornar dona de pedaços de imóveis gigantes sem precisar financiar um imóvel ou comprar um apartamento inteiro. Você participa dos aluguéis, recebe os dividendos e ainda pode aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo. O problema é que muita gente fica esperando ter dinheiro suficiente para começar a investir, mas o patrimônio normalmente não começa grande, ele cresce com constância. E quem investe R$ 1.000 hoje já começou melhor de quem só fica assistindo o vídeo e nunca entra no mercado e começa a investir. E essa segunda mentira destrói a carteira da maioria dos investidores iniciantes, porque o investidor ele entra num ranking, ele vê um fundo imobiliário pagando 10, 15, 20 ou 25% ao ano em dividend yield e acha que encontrou o pote de ouro no fim do arco-íris. Muitas vezes, aquele fundo imobiliário pode ser uma armadilha. Um dividend yield alto demais pode acontecer por vários motivos ruins, entre eles queda forte da cotação, receita não recorrente, a venda de algum imóvel, algum problema operacional, a vacância, inadimplência ou até deterioração do imóvel. E sabe o que é o pior disso tudo? Muita gente compra sem olhar nada além do dividendo. É a mesma coisa como se você fosse comprar um carro só porque ele é bonito, sem abrir o capô e olhar o motor dele. Já o investidor inteligente, ele olha os seguintes tópicos: a qualidade dos imóveis, a gestão, os contratos daquele fundo imobiliário, a vacância, a inadimplência, os inquilinos, as dívidas, a diversificação de imóveis e a sustentabilidade dos dividendos. Porque dividendo alto hoje não necessariamente significa dividendo alto amanhã. Talvez essa seja a mentira mais perigosa do mercado de fundos imobiliários, porque é aqui que a maioria vende no pior momento possível. A pessoa vai lá e compra um fundo imobiliário e de repente aquela cota cai 10%. Aí ela entra em desespero e vende tudo. Só que, enquanto isso, o fundo continua funcionando normalmente. Os imóveis continuam alugados, os contratos continuam ativos e os dividendos continuam pingando na conta. O mercado oscila, mas isso faz parte da renda variável. Agora, claro, existe uma diferença grande entre queda por oportunidade e queda por deterioração real do fundo imobiliário. Mas muita gente vende o fundo imobiliário apenas por ter visto alguns números vermelhos na tela. E aí acontece o clássico: a pessoa vende barato no medo e compra caro na euforia. E quem entende de fundos imobiliários precisa aprender uma coisa: a oscilação da cota faz parte do jogo. O importante é analisar se os fundamentos continuam saudáveis. Muita gente entra em fundos imobiliários achando que vai receber o mesmo valor eternamente, como se fosse um salário mensal. Mas fundos imobiliários são renda variável. Os dividendos, eles podem subir tanto como podem cair. E em alguns momentos, eles podem até ser suspensos. Tudo depende dos seguintes cenários: inflação, juros, vacância, renegociação de contratos, inadimplência, emissões e também, principalmente, da economia.
economia do Brasil. E quem entra achando que nunca vai ter ou ver oscilação na sua carteira, normalmente toma um choque na primeira queda dos rendimentos. Mas isso não significa que aquele fundo imobiliário é ruim. Significa apenas que você precisa investir entendendo o produto. E quem trata um fundo imobiliário como poupança, normalmente entra desesperado emocionalmente. E esse erro aqui parece inocente, mas é extremamente perigoso, porque muita gente monta a carteira de investimentos da seguinte forma: abre o ranking de dividend yield numa casa de análises, por exemplo, o Investidor 10, e compra os 10 primeiros fundos imobiliários que mais pagam dividendos. E com isso, acham que tem uma carteira de investimentos diversificada. Mas às vezes, a carteira fica cheia de fundos problemáticos, setores ruins, imóveis fracos, contratos muito perigosos, fundos imobiliários muito alavancados ou dividendos insustentáveis. E diversificação não é você sair comprando vários fundos imobiliários diferentes. Diversificação é você entender o que tem dentro da sua carteira. E é por isso que os investidores inteligentes analisam a qualidade dos imóveis, o setor, a locação, a gestão, juntamente com o perfil dos contratos, os inquilinos, a vacância e a geração de caixa, porque um fundo imobiliário barato, no fim das contas, pode sair caro, e um fundo caro pode ser extremamente valioso. Agora eu quero saber, em qual dessas mentiras você já acreditou? Ou pior, qual delas ainda está estragando a carteira de muita gente sem perceber? Comente aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários. E se você quer aprender como analisar um fundo imobiliário de verdade, sem cair nessas armadilhas que o mercado repete toda hora, já se inscreve no canal, e também eu vou deixar aqui na tela um card mostrando o meu checklist e a minha forma de analisar e investir em um fundo imobiliário. E lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas um vídeo informativo sobre as 5 mentiras no mundo dos fundos imobiliários. E também, aqui, a ideia não é só buscar dividendo, é construir patrimônio e renda de forma inteligente. Até o próximo vídeo.